Fiquem parados e vejam a salvação. Deus falou isso mais de uma vez na Bíblia, falou para Moisés, ele estava para atravessar o Mar Vermelho e o exército faraó por trás. Fiquem parados ou fiquem firmes. Falou para Josafá a mesma coisa diante de um exército inumerável. E a frase foi: fiquem parados ou fiquem firmes ou fiquem preparados, fiquem posicionados. Era um exército onde os seus guerreiros iam estar em posição, mas Deus já havia falado que eles não iam guerrear, não ia ter guerra entre duas nações ou dois reinos, mas Deus, a Bíblia diz, a luta é do Senhor. Então e mais de outra passagem, ocorre essa expressão na Bíblia. Fique preparado, fique firme. Efésios acontece bastante essa expressão. Então, fique firme aqui tem a ver com você ficar posicionado, ficar numa posição, numa localização e ver a salvação. Falamos aqui rapidamente uma recordação da semana passada, né? A gente respondeu essa pergunta. A proposta da semana passada é responder essa pergunta: onde eu estou? E a gente viu onde que você está? Opa! Então, fiéis. Então, a gente viu que a resposta a essa pergunta aqui, onde eu estou? Eu estou no reino de Deus. Então, hoje, como o tema significa fiquem parados ou fiquem firmes, fiquem onde vocês estão, é importante saber onde eu estou. Então, hoje, aos olhos de Deus, eu estou no reino de Deus. Uma vez que eu recebi Jesus como meu Senhor, a Bíblia diz que Ele nos transportou, né, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, há uma transposição no momento em que eu me identifico com Jesus. Eu saio do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor não é os céus. Os céus é a continuidade do reino do Filho do seu amor. Mas Jesus disse, o reino de Deus já é chegado, está aqui. Então, hoje, posição que nós estamos perante Deus, no reino de Deus, dentro dele. Quando alguém pensa, puxa, eu preciso melhorar meu comportamento, me santificar mais, porque eu quero entrar no reino de Deus. Está enganado, você já está dentro. Você não entrou, Jesus te colocou lá dentro. Você não tinha credencial, Jesus é a sua justiça. Mas desde o momento que eu me identifico, que eu me coloco sob o sacrifício de Jesus, a minha posição perante Deus, eu estou no reino de Deus. Não só perante Deus, mas também nessa existência, eu estou no reino de Deus, na dimensão do reino de Deus. Ok? Então, semana passada nós falamos muito sobre Hebreus capítulo 4, Esse Hebreus capítulo 4 é um divisor de águas para a sua vida e para a minha, porque ele faz uma comparação clara, como o sol do meio-dia, a respeito do povo de Israel quando estava prestes a entrar na terra prometida. Né? Deus fez uma promessa de uma terra e falou o seguinte: eu vou dar uma terra para vocês, que mana leite e mel. Eu vou dar uma terra onde vocês vão morar em casas que vocês não construíram e ela vai ter tudo lá dentro. Vocês vão beber água de poços que vocês não cavaram, vocês vão comer de olivais e de trigais que vocês não plantaram, vai ter água na colina e no vale, as pedras terão ferro, vocês vão tirar cobre das colinas, não vai haver falta de nada, e em tudo eu vou suprir vocês. Essa era a promessa de Deus para a terra prometida. Terra prometida, lá no antigo Israel, era de fato uma terra, um território, tem a localização geográfica, tem latitude, longitude, que fica lá no Oriente Médio, no continente continente asiático. Então a terra prometida do Antigo Testamento tinha um lugar aqui nesse planeta. Muito bem. Hebreus 4, ele faz uma comparação. Aquela terra prometida, Deus chama de descanso. Por que de descanso? Porque eles não iam ter que se cansar, tudo já estava preparado. As moradias, eles iam morar nas moradias prontas. As plantações, tudo já estava pronto. Era uma terra para eles entrarem, tomarem posse e descansar. Deus cria todas as coisas. Sexto dia cria o homem, sétimo dia Deus descansa. Deus introduz o homem, não no começo do trabalho, mas introduz o homem no descanso, porque esse é o plano de Deus. Então existia uma terra prometida aos hebreus, e essa terra era uma terra física mesmo, mas era um lugar de descanso. Chegou lá na boca da terra prometida, viagem que devia levar 40 dias, levou 40 anos. Né? Eles não creram na promessa de Deus, numa terra boa, muito boa, mana, leite e mel, tudo preparado, Deus já tinha dado a eles. Eles ficaram com medo, agiram por incredulidade, difamaram, né? E o povo se inflamou com aquele relatório ruim, e Deus falou assim: bom, então vocês não vão entrar. Então são 40 anos no deserto. Aquela geração de 20 anos para cima morreu, aí entra na terra prometida Josué, o capitão lá da conquista. E ele conquista a terra. E ele foi o responsável para Deus usá-lo
para a conquista da terra. A terra não estava conquistada. Já era deles, mas precisava conquistar. Conquistou, aí estou só fazendo recordação, hein? A gente viu lá em Josué, livro de Josué, capítulo 11, né? 11. A Bíblia diz que Josué conquistou tudo, dividiu entre as tribos e a terra descansou da guerra. Então ali, em Josué capítulo 11, acabou a guerra, acabou a conquista, a terra já estava conquistada, certo? Ele fez a divisão dos lotes, né, pelas tribos de Israel. Josué capítulo 13, 2 capítulos depois, Deus falando com Josué: Josué, você está velho e avançado em idade, mas saiba que ficou muita terra para possuir, não para conquistar. A terra já tinha descansado, Deus já tinha dado a eles o local, a dimensão do descanso, que eles não creram lá atrás. Mas Deus já tinha conquistado para eles o lugar do descanso. Agora Deus fala para Josué uma coisa que a gente aprende com isso. Ele fala assim: porém, ficou muita terra para ser possuída, não conquistada. Naquela terra ainda habitavam alguns povos, os cananitas, né, em geral, quer dizer, os cananitas ou cananeus simbolizavam os habitantes de Canaã, mas eles tinham os jebuseus, os perezeus, enfim, tinha povos que habitavam ali e que deviam ser expelidos. Mas ali não era uma conquista, a conquista estava feita, eles tinham só que possuir. Conquistar é diferente de possuir. Alguém trabalha uma vida inteira, sangue, suor e lágrimas, compra coisa, propriedades, monta vamos dizer assim, um arcabouço de bens, de móveis, imóveis, enfim, e de aplicações, morre. Aí deixa o filho como herdeiro. O herdeiro, ele conquistou todos aqueles bens? Não, ele é herdeiro. Quem conquistou foi o pai dele. O herdeiro não precisa conquistar todos aqueles bens, ele precisa apenas tomar posse, certo? Então, hoje, existe, como diz lá no capítulo 4 de Hebreus, resta um descanso para o povo de Deus. Fala de outro dia que se chama hoje, eu já falei tudo isso na semana passada, mas a Bíblia deixa claro que ainda resta um descanso. Mas já não acabou lá aquela conquista? Aquela sim. Mas agora, tomando como base aquele fato, né, aquilo que aconteceu mesmo, existe uma realidade espiritual. Resta um descanso para o povo de Deus, os que creem entram no seu descanso. Então, que raio de negócio de descanso é esse? Lá naquele tempo, o descanso era aquela terra boa, muito boa, a terra que manava leite e mel, que tinha de tudo que eles quisessem. O que você plantava ia colher. Hoje, a terra prometida, para mim e para você, não é o Oriente Médio, mas é o reino de Deus. Vamos conquistar o reino de Deus? Não, Jesus já conquistou o reino de Deus. Ele já na cruz, ele envergonhou as principados e potestades. O reino de Deus já foi conquistado pelo atual Josué. Aliás, Josué e Jesus são o mesmo nome. O Senhor é a minha salvação. Então hoje o reino de Deus está conquistado. Mas, como ele disse para Josué, tem muita terra ainda para ser possuída. Já que terra é sinônimo de descanso, então resta para a gente o seguinte raciocínio. Nós estamos no reino de Deus. Eu não preciso conquistar o reino de Deus, eu estou dentro. Essa ideia de que, nossa, você está em pecado, você está afastado, você não está indo na igreja, você está fumando, você está fazendo isso e aquilo, então você está longe do reino de Deus. Não, você saiu do povo de Deus, precisa voltar, não precisa nada, irmão. Porque quem te colocou e selou no reino de Deus foi Jesus, o sangue dele, o Espírito dele é o penhor da herança. Acabou, ponto final. Você não consegue sair nem que você queira. Você está no reino de Deus, você está na luz, ponto. Não, que eu olho e me afastei, agora preciso voltar. Você está dentro do reino de Deus. Ah, eu estou longe de Deus. Não, ele está do seu lado. Está dentro de você. Então o reino de Deus é onde você está. Então todas as suas conquistas, você não precisa conquistar para chegar no reino de Deus. Você está dentro dele. Você tem que ter conquistas dentro do reino. Do mesmo jeito que aquele pessoal que foi para aquela terra, né? Era uma terra, era um local, uma dimensão de descanso. Mas tinha muito descanso ainda para ser adquirido. Sempre que eles não expeliam os povos estranhos, eles sofriam com aquilo, eles eram atormentados. Eles podiam ser mais felizes do que foram, porque não descansaram tudo que tinha para ser descansado. Hoje a mesma coisa com a gente, nós estamos na dimensão do descanso, que é o reino de Deus. Resta, porém, muito descanso a ser possuído hoje. Então, hoje, você se cansou com alguma coisa, você se estressou com alguma coisa, você ficou ansioso por algo, alguma coisa te fez sofrer hoje? Aposto que sim. Nem que seja uma coisinha assim, mas
Se você trazer uma retrospectiva de alguns dias, né? Ou aquilo que vem te trazendo desconforto, vem te trazendo um certo cansaço interior, resta um descanso para isso. Como existia provisão para tudo naquela terra, Deus hoje, Ele já fez provisão para todas e cada uma das suas necessidades. Então aquilo que você está se cansando ou se cansou hoje, tem uma provisão pronta de Deus para que você não precisa se cansar com isso. Toda vez que o povo lá passava por algum perrengue, ia lá para o Egito pedir suporte, ia lá para a Síria fazer uma aliança de guerra, Deus condenava, né? E eles pagavam o preço por isso. Vocês não confiaram em mim. Então, a passagem interessantíssima lá em Esdras, que o povo recebe do rei lá, do Artaxerxes, rei da Pérsia, o direito, né, e o chamado de Deus até, para eles voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo. E saíram ali milhares de pessoas, e o rei abasteceu-os com ouro e prata. Então, toneladas de ouro e prata, né? Obviamente, eles levavam comida e precisavam fazer a jornada de Babilônia, né, até lá, Jerusalém. E aí eles falaram, né, o cara lá, o Esdras, falou para o rei, falou assim, rei, o senhor é bondoso, ele vai nos guardar, né? Beleza. Aí chegou na hora de ir embora. Aí o Esdras falou assim, só que essa viagem aqui, a gente pode ser assaltado, né? Nessa jornada aqui, um povo que estava cativo, então não era um povo guerreiro, cheio de ouro, prata, bens, comida, roupa, tinha tudo para eles serem saqueados. Aí a Bíblia diz, eu achei muito interessante, a Bíblia diz assim, que Esdras ficou envergonhado de pedir segurança para o rei. Depois que ele falou que Deus guardava ele, sabe o que ele fez? Ele convocou um jejum nacional e falou assim, Deus, guarda a gente aí, né? Porque eu não vou pedir guarita, não vai pegar bem. E não é que Deus guardou? Então Deus tinha provisão para aquela jornada de milhares de pessoas com muito ouro e prata, e ninguém foi incomodá-los durante essa jornada que durava meses, certo? Então hoje, Reino de Deus, eu peguei esse quadro aqui justamente para ser o resumo da semana passada. Então no Antigo Testamento, o descanso, ou a dimensão do descanso era a terra prometida, que ficava lá na Ásia. A situação final, depois que Josué conquistou, a terra estava conquistada, porém muito descanso a ser possuído. Não conquistado, possuído. Hoje, Reino de Deus, a dimensão do descanso, não é uma terra, mas é o reino de Deus, é o reino do Filho do seu amor, que ele é mais real do que esse banco que você está vendo na sua frente. Ele existe, ele acontece. Deus intervém na nossa história. Qual que é a situação final nossa hoje? O reino está conquistado, porém, muito descanso ainda a ser possuído. O que Deus quer que aconteça na sua vida e na minha, é que cada vez mais você possua mais descanso. Você tenha mais paz e menos ansiedade.